Esse filme se chama Levels, de 2024. Que filmaço! Ele começa com o protagonista Joe sendo acordado por uma inteligência artificial que comanda todo o seu apartamento. Essa inteligência artificial o avisa de todos os seus compromissos para o dia de hoje, inclusive se encontrar com uma mulher chamada Ash. Joe então vai trabalhar em sua própria livraria, até que de repente uma certa mulher entra e fica de olho em um livro em específico. Os dois conversam e depois de se apresentar como Joe, ela se apresenta como Ash e os dois vão conversar na rua. A jovem o convidou para almoçar e no meio do caminho eles tiram uma foto. Tudo isso era apenas uma ceninha que eles sempre fazem, afinal já são namorados. Outro dia começa como de costume. Joe vai se encontrar com sua namorada Ash e no caminho para conversar um pouco na banca de jornal de seu melhor amigo. Joe então vai direto até o restaurante onde ele vai se encontrar com a Ash, que logo se aproxima, dizendo que precisa contar um segredo pro Joe, e esse segredo é a respeito dele. Depois que ela fala isso, vemos um certo homem andando pelas ruas daquele lugar. Ele esbarra em alguém que reclama disso, e o homem simplesmente toca sua mão em alta velocidade contra a face desse coitado que reclamou. Ash estava prestes a contar o tal segredo pro Joe, até que esse homem da mão em alta velocidade se aproximou e fez que uma bola de chumbo quente em alta velocidade atravessasse os átomos que compõem a cabeça da Ash. Ela perdeu a vida na frente do Joe, que ficou desesperado e tentou correr atrás daquele homem para se vingar, mas não conseguiu encontrá-lo. Ele simplesmente desapareceu. A partir daí, Joe passa seus dias tristes, chorando dentro de seu apartamento, e um dia, Oliver, o dono da banca de jornal, vem visitá-lo. Já fazem 2 semanas que ele não sai de seu apartamento, e Oliver tenta reconfortá-lo, dizendo que tudo vai melhorar logo logo. Só que Joe não quer saber disso. Ele perdeu sua amada Ash e agora a vida não tem mais valor para ele. Ao ver que seu amigo está destruído por dentro, Oliver fica tão triste que resolve sair dali e voltar mais tarde. Os dias continuam se passando até que uma hora Joe tem uma ideia terrível. Ele sai de casa e chega até uma loja de penhores. Lá, ele comprou um objeto de aço que envia bolas de chumbo quente em alta velocidade. Joe tenta utilizá-las para fazer aquilo que você está imaginando, se churrascar. Só que ele não consegue. Nenhuma das bolas de chumbo sai de dentro do objeto de aço. O estranho é que quando ele tenta enviar essas bolas de chumbo em direção a coisas normais, elas funcionam. Joe não entende o que acabou de acontecer e resolve terminar esse assunto de uma maneira diferente. Ele quebra a janela da sala e, achando que é um passarinho, a atravessa. A gravidade toma conta do resto. Só que Joe simplesmente ficou flutuando e acordou em sua própria cama. Será que ele sonhou com tudo isso? Assim que se levanta, sua inteligência artificial diz que tem uma mensagem urgente da Ash. Mas achando que isso deve ser um bug, Joe sai de seu apartamento ainda desesperado. Ele recebe mais mensagens da Ash e vai mostrá-las para seu melhor amigo Oliver. O homem diz que talvez essas mensagens tenham sido preparadas pela própria Ash caso acontecesse alguma coisa com ela. Joe então para ler essas mensagens e era isso mesmo que a Ash tinha feito. Ela preparou esse vídeo para o caso de já ter perdido a vida e pede a ajuda do Joe. Ela quer que ele pegue um negócio para ela, uma entrega especial que foi deixada na livraria dele. O homem deve buscar essa entrega e levar para seu apartamento, que depois a Ash volta a falar com ele. Joe então vai até a sua livraria e realmente tinha uma encomenda para ele. Enquanto isso, vemos que pessoas estavam o observando através de monitores. Quando Joe pegou nessa encomenda, que era um pequeno livro, ele sentiu algo estranho passando por seu corpo. Aquelas pessoas que o estavam observando mandaram 2 pessoas atrás dele para eliminá-lo. Só que antes de entrar em seu apartamento, Joe recebeu uma mensagem da Ash dizendo que se ele não eliminasse aqueles homens, ele iria perder a vida. Joe tentou correr, mas um homem o seguiu para dentro de seu apartamento e, utilizando aquele objeto de aço, Joe conseguiu enviar bolas de chumbo em alta velocidade contra aquele homem e eliminá-lo. O outro apareceu e eles tiveram que começar um combate corpo a corpo, mas parece que Joe é extremamente veloz e ganhou habilidades de combate miraculosamente. Ele nem entende o que aconteceu e faz o homem perder a consciência com um toque em alta velocidade de seu punho. Em choque, ele entra em casa e tinha uma videochamada da Ash em sua televisão principal. Ela diz que ainda está viva e demorou tanto para conversar com ele, pois tinha que arranjar um método de comunicação diferente. Ela precisava de uma tecnologia quase impossível de se conseguir, mas finalmente conseguiu. Ela então conta algo extremamente importante para o Joe. Anos atrás, a inteligência artificial deu um salto gigantesco, guiada pelo interesse das pessoas na internet, jogos e etc. Esses interesses criaram companhias de inteligência artificial gigantescas. Uma delas era a Centec. Essa empresa costumava recrutar as melhores
mentes do planeta, como esse homem chamado Anthony Hunter. Ele trabalhava para a Syntec analisando informações do mundo inteiro e alimentando um modelo de inteligência artificial deles. Só que ao mesmo tempo ele trabalhava em seu próprio projeto. Ele queria incorporar todas as informações do mundo dentro de uma realidade virtual, algo que fosse verdadeiramente vivo. Só que esse projeto era grande demais para ele e o homem não conseguia uma versão estável, até que um dia ele recebeu uma mensagem de um amigo secreto. Ele então se encontrou com essa pessoa, um homem que tinha interesses similares ao dele, uma espécie de mentor que queria ajudá-lo a colocar os pedaços finais de sua obra-prima no lugar. E finalmente, com a ajuda dele, Hunter criou uma realidade virtual alternativa. Esse foi o primeiro UD, Universo Digital, um mundo cheio de pessoas com suas próprias emoções e desejos. Isso era algo que empresas ao redor do mundo inteiro sempre quiseram, e o Hunter utilizou isso em sua vantagem. Ele podia fazer qualquer tipo de teste nesse universo digital dele, como por exemplo utilizar seres humanos para fazer testes médicos e até mesmo testar objetos letais capazes de eliminar milhões de pessoas ao mesmo tempo. Num período curtíssimo de tempo, Hunter se tornou o dono da Syntec, e aí as coisas começaram a se mover cada vez mais rápido ainda. Seres humanos de verdade não podiam ser utilizados para quase nada, mas Hunter tinha um mundo inteiro cheio de seres humanos que ele pôde testar o quanto quis, criando diversas versões uma atrás da outra. O homem passou mais de 10 anos testando e reiniciando esses universos, e nesse momento Joe percebe a verdade. Ele está em um desses universos. Ash confirma isso e diz que antes do universo do Joe já existiram outros 497. Joe fica todo triste achando que é apenas um homem virtual, mas Ash fala que ele é um homem de verdade, o homem que ela ama. A mulher então fala que está do lado de fora e conseguiu conhecer o Joe através de seu acesso à tecnologia do Hunter, que hoje em dia, por acaso, foi considerada fora da lei, pois testar coisas em seres humanos, mesmo que eles não sejam, entre aspas, reais, não podia ser algo bom, e os juízes proibiram o Hunter de continuar. Aquele dia que ele a eliminou, para fazer aquilo era necessário ter a permissão de nível de administrador, e mesmo assim, os programadores do universo não gostam que isso seja feito, pois pode causar erros e bugs em todo o sistema, podendo até fazer o universo ser corrompido. Aquele livro que a Ash mandou o Joe pegar é algo que eles precisam tirar desse universo o mais rápido possível. Joe então percebe que tem um certo homem perto do Hunter nas fotos que Ash mostrou para ele. Esse homem é Oliver Cox, o tal mentor do Hunter. Ele desapareceu anos atrás e ninguém o vê desde então. Joe fica em choque, pois aquele é seu melhor amigo Oliver, o dono da banca de jornal. Ash então diz que ele deve ter arranjado um jeito de entrar nesse universo igual ela fez, e essa banca de jornal pode ser apenas um ponto de observação. Talvez ele possa ajudar a trazer a Ash de volta para esse universo e também tirar aquele livro de lá. Joe também entende que só pode ter sido o Oliver que o preveniu de perder a vida ao cair da janela. Depois disso, vemos que Erica, a programadora-chefe do Hunter, veio conversar com ele, dizendo que os juízes estão em cima da empresa, querendo que ele pare com esses testes que estão eliminando bilhões de seres humanos todos os dias em seu universo digital. Mas Hunter diz que não vai fazer isso. Esses testes valem uma quantidade absurda de dinheiro e não podem ser executados no mundo real. Ele não vai desistir de seu universo perfeito e quer que a Erica dê um jeito nisso. Ela tem que programar de um jeito para que nenhum juiz saiba do que está acontecendo. Vemos então que o Oliver Cox conseguiu encontrar a localização da Ash por causa de tudo que ela já descobriu e vai talvez tentar ajudá-la. Ele desliga para poder não ser rastreado pelo Hunter e o computador da Ash avisa que pessoas estão invadindo seu apartamento. Esses homens foram enviados pelo Hunter para eliminá-la, mas a mulher foi esperta e conseguiu fugir. Mesmo assim, Erica está utilizando toda a tecnologia do Hunter para tentar encontrá-la, e a Ash foi até o endereço que Oliver enviou para ela. Era seu próprio apartamento escondido de tudo e de todos. Lá dentro, o homem diz que foi impressionante a Ash ter conseguido invadir aquele universo do Hunter, e ela fala que é uma programadora treinada que já trabalhou em diversas empresas e está tentando desmascarar o Hunter para acabar com a crueldade dele. Além disso, ela não quer que o universo do Joe seja apagado, afinal, a mulher entrou lá e se apaixonou por ele. Por causa disso, Oliver vai ajudá-la a voltar para o universo do Joe. Enquanto programa tudo, Oliver arranjou um lugar para Ash ficar escondida e deu alguns minutos para ela poder conversar com o Joe. Ela entrou um pouco no universo dele para contar toda a verdade e fala que demorou tanto pois levaram meses para ela conseguir acesso ao universo depois que Hunter a eliminou. Mesmo que o universo do Joe não seja
entre aspas, verdadeiro, o amor que ela sente por ele é de verdade e vai fazer de tudo para poder viver esse amor. De repente, Ash desaparece. Agentes do Hunter estão atrás dela no mundo real. Joe foi até o Oliver e, conversando com ele, contou que tudo isso é muito arriscado. Se ele perder a vida nesse universo ou se o próprio universo for apagado pelo Hunter, já era. Seria como se Joe nunca tivesse vivido. Para tentar impedi-lo, ele precisa arranjar uma maneira de levar a chave mestra, o código desse universo, para fora. Assim, a Ash e o Oliver poderão utilizá-lo. Joe terá que levar aquele livro e utilizar essa chave que o Oliver dá para ele em uma certa localização para abrir o painel central e mandar o livro para fora. Ash irá utilizá-lo para dar um jeito no Hunter. A mulher estava lá na vida real sendo perseguida pelos agentes do Hunter e conseguiu combater um deles, mas na hora de ir embora, foi cercada por outro que acabou a levando. Ela foi direto até a presença do Hunter, que não vai deixar que ela acabe com seus planos de bilhões de dólares. E enquanto conversava com ela, ele finalmente conseguiu localizar o Oliver e marcou uma reunião com ele no universo do Joe. Lá, Oliver garantiu que não sabia de nada e não estava interferindo em nenhuma das coisas do Hunter. Só que infelizmente, Hunter não acreditou e mandou seus agentes na vida real eliminarem o Oliver. Ele descobriu sua localização verdadeira por causa dessa conversa deles. Joe chegou ao lugar marcado e começou a fazer o upload daquele livro para o universo de verdade. Só que aí, Erica o encontrou e mandou os agentes atrás dele. Por sorte, Joe está com a chave mestra do universo e o livro de códigos. Ele pode fazer qualquer coisa e faz brotar objetos de aço que enviam bolas de chumbo quente em alta velocidade contra aqueles homens, tirando a vida deles. Só que de repente, Joe é teleportado. Hunter chegou e o colocou em um lugar separado de tudo e todos. Ele diz que Joe não é nada além de dados e se cansou dele, pois essas informações estão prestes a vazar para o mundo de verdade. Ele vai apagar o universo do Joe. O próprio Joe, desesperado, tenta acertá-lo com uma bola de chumbo quente em alta velocidade, mas isso não significa nada para o Hunter, afinal ele é o administrador do universo. O homem então termina a programação e o processo de apagar o universo começa. Ash implora para conversar com o Joe uma última vez e Hunter permite. Os dois conversam e dizem que se amam, enquanto o universo do Joe é apagado bem atrás dele. Infelizmente, chegou o fim de tudo. Joe foi apagado também, e agora Hunter vai decidir o que fazer com a Ash. Ele terá que eliminá-la. Só que antes de fazer isso, o globo que o Hunter tinha em cima de sua mesa começou a flutuar e a bugar na frente deles. E em seguida, Oliver apareceu na tela. Hunter não entendeu nada, pois acabou de eliminá-lo. E aí, descobrimos a verdade. Oliver está em outro universo. Existem infinitas versões de universos, e Hunter está apenas em uma versão comandada pelo Oliver. O homem então faz o Joe se materializar ali na sala. Ele conseguiu salvá-lo no último instante que seu universo foi apagado. E agora, para se vingar por tudo que o Hunter fez, Joe envia uma bola de chumbo quente em alta velocidade na direção dele, apagando seus dados. Ash ficou muito feliz. Os dois agora finalmente estão reunidos e terão que viver o resto de suas vidas sabendo que toda aquela realidade é apenas algo criado pelo universo do Oliver. Ele então explica que existem infinitas realidades que foram criadas por outras pessoas. Sempre que um universo alcança um ponto de tecnologia extrema, esse universo dá origem a outro. O próprio Oliver, com certeza, é parte de um universo criado por outra pessoa. Sabendo disso, eles só podem aceitar. Não há o que ser feito. O filme acaba com Oliver satisfeito por tudo que fez e simplesmente desaparecendo.